Esta Vice-presidente, conferência conselheiro será Fernando Ribeiro gravada Toledo. agora. Ata da 16ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado do Dias do mês de maio do ano de 2001, foi realizada a plenária desta Corte de Contas na forma online por videoconferência, excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reunidos os senhores conselheiros, vice-presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela doutora procuradora Estela de Barros Lima Melo Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, a senhora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros solicitou a inversão de pauta. Foi lida, em segunda leitura, a proposta de resolução normativa da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, institui o Código de Ética dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e dá outras providências. O senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito teceu comentário sobre a referida resolução, todo o pronunciamento transcrito na íntegra. O senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo sugeriu ao excelentíssimo senhor presidente que assumisse a autoria da referida resolução normativa para que tenha o andamento regular, todo o pronunciamento transcrito na íntegra. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, TC 12.582/2014. Recurso de reconsideração aprovado acordo 18. TC 13.790/2014. Recurso de reconsideração aprovado acordo 19. Nesse momento, o excelentíssimo senhor presidente comunicou que, após conversar com o senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, ficou acordado que a resolução normativa lida na hora do expediente, a partir de agora, passa a ser da minha relatoria e não da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Ao tempo que passa a presidência para o senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, que, assumindo a presidência, continua a ordem do dia. Relatora substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, em substituição ao gabinete do conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 4959/2011, embargo do 20, TC 2131/2021, em substituição ao gabinete do conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, consulta aprovada com TC 21/2021, em substituição ao gabinete do conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, uma consulta de TC 2600/2019, consulta adesão. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 5817/2012, prestação de contas de governo, exercício financeiro 2011, solicitado vista pela senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 10522/2020, representação, retirado de pauta. Substituto Sérgio Ricardo Maciel, TC 5050/2019, consulta, solicitado vista pela senhora conselheira Maria Cleide, não havendo mais excelentíssimo senhor presidente em exercício, facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão ata. Não havendo discussão, submeto à votação. Conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Concedo a palavra. Solicito a comissão de plenário para fazer a leitura da resolução que está em andamento. Resolução normativa institui o Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e dá outras providências. Da relatoria do senhor conselheiro presidente, do excelentíssimo senhor conselheiro presidente Otávio Lessa de Geraldo Santos. Lida em terceira leitura.
na hora do expediente, concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Pela ordem para relatar a conselheira Rosa. Presidente, nós teríamos um processo a relatar que foi migrado para essa sessão, porém, além do conselheiro relator originário não estar presente, houve um problema com a publicação, que encaminhamos o processo e, por algum motivo, ele não foi republicado, né? Então, dessa forma, estamos sem pauta. E solicito também de Vossa Excelência que também já o repaute para que já fique repautado, migrado para a próxima sessão de terça-feira. Senhor presidente. Pois não, senhor. Senhor presidente, a coordenação do plenário fez a migração. E uma vez quando a coordenação do plenário faz a migração, o processo não precisa ser novamente publicado no diário. Agora, na próxima semana, nós vamos publicar, porque já vai ser a segunda, né? Mas dessa vez, se o conselheiro relator estivesse presente, a conselheira Rosa poderia relatar. Obrigado, senhor, pelas explicações feitas pela coordenação do plenário. Continua Vossa Excelência, conselheira Rosa, que acionou o microfone com a palavra. Eu agradeço também a Lucinha pela informação, mas nossa pauta se esgota desse modo, presidente. Obrigada. Obrigado, conselheira Rosa. Eu não estou vendo aqui a conselheira Maria Cleide no plenário. Se tiver, por favor, se apresente. De fato, me parece que ela não está. Eu gostaria de informar a Vossas Excelências, que possivelmente estão informados, que o conselheiro Anselmo mandou avisar que teve um problemazinho, assim, um mal-estar, e não vai comparecer à nossa sessão. Por isso, pela ordem para relatar a conselheira substituta Ana Raquel. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutora Estela, representando o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, tem um processo que ficou adiado da sessão passada para a de hoje. É o processo TC 2121 de 2021, que trata de uma consulta formulada pelo presidente da Câmara de Vereadores do município de Mata Grande, senhor Rodolfo Isidoro Soares Alves, através da qual se indaga acerca da possibilidade ou não da concessão de aumento salarial aos membros do Poder Legislativo do município de Mata Grande, previsto na Lei Municipal número 126 de 2020, ante o advento da Lei Complementar número 173 de 2020. Como pano de fundo a justificar a consulta, contextualiza a situação em que a Câmara de Vereadores daquele município, em 17 de março de 2020, aprovou o projeto de lei municipal número 15 de 2019, o qual concedeu aumento salarial aos seus parlamentares, cuja sanção pelo chefe do Executivo Municipal veio a ocorrer em abril de 2020, tendo, porém, nesse ínterim, entrado em vigor o Decreto Legislativo número 6 de 2020, que reconheceu a situação de calamidade pública nacional em virtude da Covid-19, e, posteriormente, em maio de 2020, a Lei Complementar número 173 de 2020, que em seu artigo 8º, inciso 1º, proíbe até 31 de dezembro de 2020 a concessão de aumento a membros de poder, excetuando apenas os casos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Nesse contexto, questiona esse egrégio Tribunal de Contas se a aprovação de projeto de lei na Câmara Legislativa antes da data da decretação de calamidade é suficiente bastante para estar abarcado pela regra de exceção prevista no dispositivo supramencionado, no que se refere aos casos derivados de determinações legais anteriores à calamidade pública, tornando possível, assim, o aumento salarial de seus membros. O parecer jurídico, exarado pela Procuradoria Jurídica da Câmara de Vereadores Consulente, tem manifestação pela impossibilidade de aplicação da Lei Municipal número 126 de 2020.
Remetidos aos ao Ministério Público de Contas, foi expedido parecer pela ilustríssima Procuradora-Geral Estela Mero Cavalcante, através do qual conclui pela admissibilidade da consulta e, no mérito, pelo pré-julgamento da tese com caráter normativo, nos seguintes termos. A determinação legal somente passa a existir no ordenamento jurídico após sanção e promulgação pelo chefe do Executivo ou após a adoção das medidas que substituem sua manifestação expressa no caso de silêncio, não tendo relevância para fins de configurar a precedência da determinação legal, como hipótese excepcional prevista no artigo 8º, inciso 1º da Lei Complementar número 173 de 2020, a conclusão de qualquer fase anterior do procedimento legislativo. O legislador elegeu a precedência da determinação legal como critério excepcional à vedação de concessão de aumento, contido no artigo 8º, inciso 1º da Lei Complementar número 173 de 2020, independentemente da data de vigência da lei que concede o aumento, do momento de sua implementação, ou mesmo do momento em que venha ocorrer fenômeno futuro a que condicionado o suporte fático da norma. De tal sorte que, ainda que a fixação de subsídios dos membros do Legislativo submeta-se à anterioridade, tal aspecto não irá interferir na possibilidade da concessão do aumento no curso do período da proibição, desde que precedente seja a existência no ordenamento jurídico da determinação legal. Esse é o relatório, senhor presidente. Com a palavra ao Ministério Público. Doutora Estela, apesar do microfone de Vossa Excelência estar aberto, nós não estamos conseguindo ouvi-la. Vou fazer agora a última tentativa. Ok. Então, eu ratifico, né, a proposta de resposta apresentada através do parecer 10/18/2021 e peço a permissão para rebater qualquer divergência que haja no voto da conselheira, para que não seja repetitivo colocar aqui as razões por que me manifestei dessa forma. Então, se for possível, eu apenas ratifico a proposta de resposta e peço o retorno da palavra caso haja divergência, para que eu melhor fundamente cada um dos posicionamentos. Vossa Excelência pode entrar, sim, em discussão em questão de ordem, se necessário for, conselheira. Doutora Estela. Com a palavra a conselheira, doutora Ana Raquel. Eu faço constar que os requisitos de admissibilidade estão constantes nos autos e peço vênia para ir direto ao mérito da consulta. O consulente questiona essa Corte de Contas a respeito da interpretação do inciso 1º do artigo 8º da Lei Complementar número 173 de 2020, que previu proibição ao aumento salarial de membros de poder, ressalvando ao final apenas duas situações a excetuar a regra. Então, o artigo 8º, ele dispõe que, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101 de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de, aí no inciso 1º, conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. A dúvida do consulente cinge-se à definição sobre o momento em que o termo determinação legal estaria configurado, se apenas após a sanção do chefe do Executivo Municipal, ou se a aprovação do projeto de lei na Câmara de Vereadores já teria o condão de tornar válida a determinação legal. Dessa forma, antes de adentrar na análise da vedação contida naquele diploma normativo, é de curial importância entender o conceito de determinação legal, bem como perpassar pelas fases de processo legislativo, de forma a definir o momento de sua existência no mundo jurídico. Assim, nos valendo da clara definição constante do parecer ministerial,
Determinação legal é o conteúdo normativo que decorre de lei existente no ordenamento jurídico, fruto de processo legislativo regular, ainda que a vigência e a produção de efeitos concretos somente venham a ocorrer no futuro. Assim sendo, somente pode ser considerada existente a determinação legal se cumpridas as fases necessárias do processo legislativo, que engloba a iniciativa, a discussão, votação e aprovação pelo legislativo, a sanção ou derrubada do veto, promulgação e publicação, fecho aspas. Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são consonantes ao estabelecer que a lei passa a existir no mundo jurídico quando de sua promulgação, após sanção ou veto, sendo a publicação o ato por meio do qual se dá conhecimento à coletividade acerca de sua existência, encerrando assim o processo legislativo. Dessa forma, conclui-se que a aprovação de projeto de lei pela Câmara de Vereadores é ato anterior à transformação do projeto em lei e, portanto, da existência de determinação legal válida. Adentrando no mérito da consulta, tendo o legislador indicado como critério apto a excepcionar a vedação contida no inciso 1º do artigo 8º da Lei Complementar número 173 de 2020, a determinação legal anterior à calamidade pública, a condição só pode ser considerada preenchida quando existente lei sancionada e promulgada, ainda que não findo todo o processo legislativo, até o dia 19 de março de 2020, véspera do início da vigência do Decreto Legislativo número 6 de 2020. Cumpre observar ainda que, mesmo que a lei tenha sido sancionada antes da promulgação da Lei Complementar número 173 de 2020, normativa que estabeleceu a proibição em comento, continua válido o entendimento sobre o momento da precedência da determinação legal, já que for estabelecido como marco temporal o período retroativo a este, qual seja aquele que anteceda a situação de calamidade pública declarada, e, portanto, o único momento que importa ser observado. Por fim, vale mencionar a importante observação feita pelo Ministério Público de Contas a respeito da prevalência desse critério temporal estabelecido, ao reiterar que, abro aspas, não importa a Lei Complementar número 173 de 2020, o início da vigência da lei, o momento da implementação do aumento, ou mesmo o momento que venha a ocorrer o fenômeno futuro a que condicionado o suporte fático da norma, já que o legislador elegeu a precedência da determinação legal a existir no ordenamento, o que se dá com a sanção ou derrubada do veto. Nesse sentido, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, eu trago o voto no sentido de conhecer a legitimidade da presente consulta por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 6º, inciso 10 do regimento interno deste tribunal, e no mérito responder aos consulentes. Na verdade, eu acolhi, na verdade, o entendimento do Ministério Público de Contas e, inclusive, na resposta, aproveitei bastante dos próprios termos constantes na proposta do parecer da doutora Estela, com alguma alteração, principalmente no primeiro trecho. Então, a resposta que eu trago é da seguinte forma. A determinação legal anterior à calamidade pública é suficiente para excetuar a regra constante do inciso 1º do artigo 8º da Lei Complementar número 173 de 2020, relativa à proibição da concessão de aumento salarial a membros de poder, deve ser entendida como aquela já existente no ordenamento jurídico, ou seja, sancionada, ou após a adoção das medidas que substituem sua manifestação expressa, no caso de silêncio, e promulgada até o dia anterior à decretação do estado de calamidade, não tendo relevância para fins de configurar a precedência da determinação legal, a conclusão de qualquer fase anterior do procedimento legislativo. E no segundo trecho, eu acolhi em toto a proposta formulada pelo Parquet de Contas no seguinte sentido. O legislador elegeu a precedência da determinação legal como critério excepcional à vedação de concessão de aumento, independentemente da data de vigência da lei que o concede, do momento de sua implementação ou mesmo do momento em que venha a ocorrer fenômeno futuro a que condicionado o suporte fático da norma. De tal sorte que, ainda que a fixação de subsídios dos membros do Legislativo submeta-se à anterioridade, tal aspecto não irá interferir na possibilidade da concessão do aumento no curso do período da proibição, desde que precedente seja a existência do ordenamento jurídico da determinação legal. Essa é a proposta de resposta, senhor presidente, senhores conselheiros. E no mais, da ciência ao consulente acerca da presente decisão, publicar a decisão no Diário Eletrônico do Tribunal, bem como comunicar à Comissão Permanente de Jurisprudência para fins de numeração, publicização e disponibilização do inteiro teor no sítio do Tribunal, face ao contorno normativo que a circunda. Esse é o meu voto, senhor presidente. Em discussão?
Encerro, portanto, a discussão e coloco em votação. Conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, senhora conselheira. Continua Vossa Excelência com a relatoria. Senhor presidente, eu não tenho mais processo pautado para a sessão de hoje. Eu gostaria só mais uma vez deixei de fazer constar no início da minha relatoria, só fazer constar que esse processo da relatoria do gabinete do conselheiro Rodrigo, a qual estou em substituição. E do meu gabinete eu não tenho processo pautado para hoje. Obrigado, conselheira. Para relatar pela ordem, o conselheiro substituto, doutor Sérgio. Bom dia, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Eu tenho a relatar o processo TCAL número 14.918 de 2014. Esse processo, senhor presidente, trata-se de processo da relatoria originária da conselheira Ana Raquel e que foi pedido vistas em sessão do Tribunal Pleno do dia 27/4/2021, e aqui, nessa sessão, eu trago o voto vistas em relação a esse processo. Portanto, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, inicio informando com o propósito de apresentar o meu posicionamento acerca da matéria sob exame, diante do permissivo regimental contido no artigo 18, inciso 7º do nosso regimento interno. Solicitei vistas dos presentes autos na sessão deste Tribunal Pleno do dia 27 de abril de 2021. Com o intuito de contribuir para o deslinde da questão, trago à baila os seguintes argumentos que passo a expor, precedido do breve relato que se segue. Bem, trato os autos de consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Joaquim Gomes. O consulente relata que foi investido no mandato de vereador juntamente com outros 7 suplentes na Câmara Municipal de Joaquim Gomes por força de decisão judicial que determinou o afastamento dos vereadores titulares. Em razão desse fato, afirma que suscitam dúvidas quanto ao pagamento de seus subsídios e dos vereadores afastados, uma vez que a despesa total com a remuneração dos vereadores afastados, somadas as dos suplentes, acaba por infringir o disposto no artigo 29, inciso 7º da Constituição Federal. Aqui, senhor presidente, logo em seguida eu passo para a fundamentação, mas eu já faço o registro. O Ministério Público já se manifestou quando da relatoria desses autos. Agora, eu deixo à vontade, senhor presidente, se eu quiser passar a palavra para o Ministério Público de Contas para se pronunciar novamente, até para relembrar acerca do processo, mas eu até sugiro que o Ministério Público de Contas se pronuncie ao final do meu voto, porque eu trago, inclusive, algumas divergências com o parecer do Ministério Público contido nos autos. Portanto, senhor presidente, eu deixo a sua decisão quanto ao momento que o Ministério Público deva se pronunciar. Senhor conselheiro, na verdade, como se trata de voto vista, naturalmente já consta nos autos o parecer ministerial, mas eu apoio a sugestão de Vossa Excelência para a possível manifestação do Ministério Público, até mesmo em questão de ordem, se assim achar conveniente. Portanto, sugiro a Vossa Excelência continuar. Ok, senhor presidente. Bem, feito o breve relato, passo ao voto. Em síntese, as indagações do consulente dizem respeito à dúvida na aplicação do limite constitucional incerto no artigo 29, inciso 7º, que determina que o total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. São os seguintes os questionamentos. 1.
O limite estabelecido no artigo 29, inciso 7º da Constituição Federal de 88 diz respeito apenas aos vereadores que estejam em exercício de suas funções ou engloba também vereadores afastados. 2. Em caso de referir-se apenas aos vereadores em exercício de suas funções, há possibilidade de readequar os salários à fração que se extrai da divisão do montante financeiro pelo número de vereadores em exercício. 3. Há possibilidade de ultrapassar o limite estabelecido para a remuneração dos vereadores no artigo 29, inciso 2 da Constituição Federal, diante da situação particular existente? 3. Em caso positivo, qual seria o limite permitido? Perdão, esse foi o 4. 5. Se possível, esta readequação englobaria todos os vereadores afastados e os que estão exercendo suas funções? 6. E último, igualmente, pede esclarecimento no que se refere ao município, se este fica excluído do limite estabelecido no artigo 19, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que as despesas decorrem de decisão judicial. Bem, passo ao exame, né, de cada um desses quesitos, e, inicialmente, assento que acompanha a relatora natural no tocante à pertinência da competência do Tribunal de Contas para exame da matéria, bem como quanto à legitimidade do consulente. Contudo, discordo Senhor presidente, eu não estou conseguindo quanto escutar ao acolhimento parcial da consulta, que deixou de responder os terceiro e 4 quesitos. Doutor Sérgio, está havendo um delay muito forte no microfone de Vossa Excelência. Está havendo um delay muito forte. Pois não? Está havendo um delay muito forte no relatório de Vossa Excelência. Pode ser que o sinal onde Vossa Excelência esteja está com alguma dificuldade. Aí está cortando o raciocínio de Vossa Excelência. Verifica aí a posição para melhor contato. Sim, senhor presidente. Eu estou fazendo, participando da reunião por meio do meu celular, né? Então, pode ser em razão do sinal, não esteja tão perfeito. Mas Vossa Excelência pode me interromper a qualquer momento. Eu vou procurar falar mais pausadamente para ver se fica melhor, senhor presidente. Tá ok? Então, assim, contudo, com as devidas vênias, eu discordo quanto ao acolhimento parcial da consulta, que deixou de responder os terceiro e 4º quesitos, por entender que, abre aspas, pedem orientação sobre situação particular narrada. Nesse ponto, compartilho com a manifestação do Ministério Público de Contas, que entendeu responder a todos os quesitos, uma vez que a consulta sob exame destina-se à solução de dúvida relativa aos limites de gastos com a remuneração de vereadores na hipótese de posse dos suplentes e manutenção da remuneração dos vereadores afastados por decisão judicial. Entendo ainda que a consulta deve ser respondida em sua integralidade por considerar a relevância da matéria e por promover a missão orientadora dos tribunais de contas, bem como para dar efetividade ao princípio do formalismo moderado. Passamos, portanto, ao exame dos questionamentos. Então, aquele primeiro questionamento é no sentido de que o limite estabelecido no artigo 27, incisos 29, inciso 7 da Constituição Federal diz respeito apenas aos vereadores que estejam no exercício de suas funções ou engloba também os vereadores afastados. A mencionada disposição constitucional estabelece. Peço licença aqui para fazer a leitura para até que Vossas Excelências recordem a disposição constitucional. Bem, o artigo 29 estabelece: o município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal,
que promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos. Aí lá no inciso 7º, dispõe: o total da despesa com remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Bem, destaco inicialmente que a disposição constitucional contida no inciso 7º do artigo 29 não estabelece distinção entre vereadores em exercício, os suplentes, e afastados, os titulares, para fins de determinação do limite da despesa total com a remuneração dos edis. Todavia, como a despesa com a remuneração dos vereadores compõe o gasto com o pessoal do Poder Legislativo, e as despesas com o pessoal do respectivo ente da federação, forte no artigo 169 da Constituição Federal, o diploma legal que irá dispor sobre quais despesas devem ser computadas nesse limite é a Lei Complementar número 101 de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao dispor sobre os limites de gastos com o pessoal de cada ente da federação, a LRF estabeleceu expressamente quais despesas devem ser excepcionadas do cômputo daquele limite. Frisa-se, entretanto, que a LRF não faz referência expressa ao limite estabelecido no inciso 7º do artigo 29 da Constituição Federal. Estabelece lá o artigo 19, parágrafo 1º, inciso 4º da LRF. Para fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição, a despesa total com o pessoal de cada período de apuração em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados. E lá no inciso 3º, ele dispõe sobre o limite dos municípios, que é de 60%. Bem, no parágrafo 1º dispõe: na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas, inciso 4º, decorrentes de decisão judicial e da competência do período anterior ao da apuração a que se refere o parágrafo 2º do artigo 18. Esse parágrafo 2º do artigo 18, a que se refere o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 19, dispõe sobre a metodologia de apuração da despesa total com o pessoal doente da federação, estabelecendo que a apuração da despesa total com o pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. Apesar de a disposição legal que excepciona as despesas decorrentes de sentença judicial referir-se ao limite global de despesa com o pessoal do ente federativo, no caso dos autos, os municípios, a despesa com o pessoal do Poder Legislativo integra o cálculo desse limite. Logo, a despesa com a remuneração dos edis, ao compor a despesa com o pessoal do Poder Legislativo, será parte integrante daquele limite, podendo, desta feita, em nosso entendimento, por analogia, diante da falta de norma expressa, aplicar-se ao limite da remuneração dos vereadores a regra estabelecida no inciso 4º, parágrafo 1º do artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A partir daí, reconhecida a incidência do disposto do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 19 da LRF ao limite constitucional estabelecido no artigo 29, inciso 7º, o próximo passo será definir qual ou quais despesas devem ser excluídas do cômputo daquele limite. E, nesse ponto, divirjo tanto das conclusões quanto das respostas propostas pela conselheira relatora e pelo Ministério Público de Contas, que sugeriram excluir do cômputo do limite a que se refere o inciso 7º do artigo 29 as despesas com remuneração dos vereadores titulares, os vereadores afastados. Diferentemente, penso que a despesa que deve ser excluída do cômputo daquele limite é a despesa total com a remuneração dos vereadores suplentes, e não, entre parênteses, remuneração dos vereadores afastados das suas funções por decisão judicial.
Na verdade, é sob uma outra perspectiva. Explico. A despesa com remuneração dos vereadores afastados, os titulares, é anterior à decisão judicial, já existia. É despesa ordinária do Poder Legislativo local. Portanto, não provém ou deriva da decisão judicial que afastou os vereadores das suas funções. Já a despesa total com a remuneração dos vereadores suplentes, sim, essa decorre da decisão judicial. É despesa extraordinária que não existia anteriormente à decisão judicial que afastou os vereadores do município de Joaquim Gomes. Além do mais, é despesa de caráter transitório. Ela durará, obviamente, enquanto permanecer válida a decisão. Bem, destaco que a despesa extraordinária referida aqui é aquela decorrente de decisão judicial. Distingue-se, portanto, da despesa resultante de decisão administrativa, como, por exemplo, a decorrente de posse de vereador suplente para ocupar a vaga de vereador que se licenciou para tratamento de saúde. Portanto, pelas razões expostas até aqui, entendo que a resposta ao primeiro quesito deve ser no sentido de que não devem ser computadas no limite estabelecido no artigo 29, inciso 7º da Constituição Federal, as despesas com a remuneração dos vereadores suplentes investidos no mandato de vereador em decorrência de decisão judicial. Passamos, então, ao exame do segundo questionamento. Indaga o consulente. Em caso de referir-se apenas aos vereadores em exercício de suas funções, há possibilidade de readequar os salários à fração que se extrai da divisão do montante financeiro pelo número de vereadores em exercício? Frisa-se, conforme assentado na resposta à indagação anterior, que o limite estabelecido no artigo 29, inciso 7º da Constituição Federal, diz respeito à despesa total com a remuneração dos vereadores, independentemente de ser titulares ou suplentes, ou se no exercício de suas funções ou afastados delas. A circunstância excepcional que autoriza não computar os gastos com a remuneração de vereadores no limite de que estava em sétimo da moção, a despesa oficial, conforme destacado no item anterior. Vale lembrar que eventual investidura de suplente no mandato de vereador para ocupar vaga deixada por titular licenciado para tratamento de saúde, por exemplo, o gasto com a remuneração do vereador suplente, bem como do vereador afastado de suas funções para tratamento de saúde, sem prejuízo de sua remuneração, deverá compor ambos o total da despesa com remuneração de vereadores a que se refere aquele limite constitucional do artigo 27, inciso 7. No que diz respeito à readequação salarial, da forma proposta no questionamento, não vislumbramos a possibilidade ventilada. Primeiro, porque esbarraria na regra do inciso 6º do mesmo artigo 29, que estabelece que os subsídios dos vereadores devem ser fixados em cada legislatura para vigorar na subsequente. Segundo, porque aos agentes políticos, são assegurados a garantia constitucional da irredutibilidade de seus vencimentos e subsídios, conforme artigo 37, inciso 15 da Constituição. Portanto, a resposta ao segundo questionamento é pela impossibilidade da readequação dos subsídios na forma proposta. E passo agora ao terceiro questionamento. Indaga o consulente. Há possibilidade de ultrapassar o limite estabelecido para remuneração de vereadores no artigo 29.2 da Constituição Federal, diante da situação particular existente? Aqui o consulente faz referência ao inciso 2º do artigo 29 da Constituição. Todavia, como a disposição normativa indicada não se refere ao limite de gasto com remuneração dos vereadores, entendemos que o consulente pretendia referir-se ao inciso 7º e não ao 2º, que provavelmente foi consignado por equívoco. A norma constitucional em destaque
é de observância obrigatória pelo ente público, não prevê ou permite extrapolação ao limite estabelecido. A despesa adicional gerada em decorrência de sentença judicial que afasta vereador de suas funções com direito à remuneração e determina a posse de suplente não significa autorização para ultrapassar ou exceder o limite constitucional. O que se tem aqui é o consentimento legal para que as despesas decorrentes de decisão judicial, entre parênteses, inciso 4º, parágrafo 1º do artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para fins de verificação do Sérgio, atendimento do limite de gasto de pessoal doente. Portanto, aquela disposição, ela trata do cômputo, ou melhor, da exclusão do cômputo daquele limite previsto no artigo 19. Então, ou seja, aqui eu concluindo, né, os órgãos de controle, e aqui o ator principal, os tribunais de contas, quando proceder à aferição do cumprimento do limite do artigo 29 da Constituição pela Câmara Municipal, deverá incluir toda e qualquer verba paga a título de remuneração aos vereadores, tanto os titulares quanto os suplentes. E na linha seguinte, deverá deduzir as despesas decorrentes de decisão judicial a esse título. O resultado apurado não poderá exceder o limite percentual constitucional de 5% da receita do município. Portanto, em nossa compreensão, a resposta a essa indagação é negativa. Não há possibilidade de ultrapassar o limite estabelecido para a despesa total com a remuneração dos vereadores, estabelecida no artigo 29, inciso 7º da Constituição. Passo agora ao 4º questionamento. Em caso positivo, qual seria o limite permitido? Então, isso tem relação direta com a pergunta anterior. Então, conforme fundamentos assentados no questionamento anterior, a resposta é negativa para a possibilidade de se ultrapassar o limite total de despesa com a remuneração dos vereadores estabelecida no artigo 29, inciso 7º da Constituição Federal. E agora passo ao 5º questionamento. Indaga o consulente. Se possível, esta readequação englobaria todos os vereadores, os afastados e os que estão exercendo suas funções? Eu registro aqui. A readequação a que se refere o consulente foi examinada no segundo quesito. E, conforme afirmado, não há possibilidade de se promover readequação dos subsídios na forma proposta pelo consulente. Portanto, a resposta a esse quesito é pela impossibilidade da readequação dos subsídios dos vereadores. E, em seguida, eu passo ao 6º e último quesito. Igualmente, pede esclarecimento no sentido... Igualmente, pede esclarecimento no que se refere ao município, se este fica excluído do limite estabelecido no artigo 19, inciso 3º da LRF, vez que as despesas decorrem de decisão judicial. Bem, esse limite a que ele se refere nessa indagação é os 60% de limite de gasto com o pessoal do município. E esse limite de 60% é o limite global. Neles são repartidos 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Isso no caso dos municípios. E naqueles municípios que houver Tribunal de Contas ou Conselho de Contas, esse limite do Poder Legislativo é dividido entre a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas do município, que, no caso, como exemplo, tem em São Paulo. Né? Em São Paulo existe um Tribunal de Contas do município. Então, ali seria repartido. Mas aqui, no caso, é 54% Poder Executivo na repartição e 6% Poder Legislativo. Logo em seguida, eu menciono sobre essas repartições.
Bem, a mencionada disposição normativa estabelece o limite percentual de gasto total com o pessoal do município em relação à receita corrente líquida. O inciso 3º estabeleceu esse limite em 60% para os municípios. Por sua vez, o inciso 4º, parágrafo 1º do artigo 19 da LRF, estabelece que a verificação do atendimento desse limite, na verificação do atendimento desse limite, não serão computadas as despesas decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o parágrafo 2º do artigo 18. Conforme registrado nos fundamentos assentados para responder ao primeiro quesito, a Lei Complementar número 101 de 2000, ao estabelecer os limites para a despesa com pessoal dos entes da federação, no artigo 19, excepcionou para fins de verificação do atendimento do limite ali estabelecido as despesas decorrentes de decisão judicial. E ali eu já fiz a leitura, eu peço a ver, né, Vossas Excelências, para não repetir, mas o inciso 4º apenas, ele diz lá que, parágrafo 1º, inciso 4º, que na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere aquele parágrafo 2º do artigo 18. Por outro lado, o parágrafo 2º do mesmo artigo estabelece que serão incluídas no limite do respectivo poder ou órgão as despesas com o pessoal decorrente de sentenças judiciais. E assim dispõe o parágrafo 2º. Observado o disposto no inciso 4º do parágrafo 1º, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Cabe esclarecer que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao tempo que estabeleceu os limites globais de despesa com pessoal para cada ente da federação, aqui o artigo 19, incisos 1º a 3º, os repartiu em cada uma das esferas políticas. Artigo 20, inciso 3º, 1º a 3º. No caso dos municípios, estabeleceu como limite global para a despesa com pessoal 60% da receita corrente líquida. E na repartição desse limite entre os poderes executivo e legislativo, fixou em 54% para o executivo e 6% para o legislativo. Portanto, apesar de a determinação contida no inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 19 da LRF autorizar que na verificação do limite de gasto total com o pessoal do ente da federação não seja computada a despesa decorrente de decisão judicial, o parágrafo 2º do mesmo artigo estabelece que essas devem ser incluídas no limite do poder órgão. Ou seja, para a verificação do cumprimento do limite de gasto com o pessoal do poder, neste caso o poder legislativo, as despesas decorrentes de sentenças judiciais compõem o limite, desde que tais despesas encontrem-se na competência do período de apuração a que se refere o parágrafo 2º do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, como a despesa com o pessoal do Poder Legislativo integra o cálculo do limite de gasto com o pessoal do ente da federação, ou seja, o limite global, o efeito será nulo, uma vez que as despesas decorrentes de sentenças judiciais não serão computadas no limite total, conforme disposto lá no inciso 4º do parágrafo 1º do mesmo artigo. Assim, respondendo à indagação do consulente, podemos afirmar que não deve ser computado no cálculo do limite total com o pessoal do município, aqueles 60%, as despesas decorrentes de sentenças judiciais, desde que tais despesas encontrem-se na competência do período de apuração a que se refere o parágrafo 2º do artigo 18 da LRF, forte no disposto no inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 19 da mesma lei. Portanto, só para, ficar de uma forma mais simples, explicando de uma forma mais simples, quando o Tribunal de Contas
apura o cumprimento desses limites em processo de prestação de contas ou da fiscalização, ele, no seu demonstrativo, ele vai incluir no gasto do poder, no caso ali o poder legislativo, ele inclui essas despesas decorrentes de decisão judicial. E no limite global, aquele limite de 60%, ele exclui. Então, esse efeito ele se anula, uma vez que foi incluído num e excluído no outro. Então, isso só para fins mesmo de demonstração. Portanto, senhor presidente, concluindo o voto, diante do que estabelece a Lei Estadual 5.604 de 94, que é a nossa lei orgânica, em seu artigo 1º, inciso 19, combinado com o artigo 6º, inciso 10º, da resolução número 003/2001, que é o nosso regimento interno, eu proponho voto nos seguintes termos: conhecer da consulta por preencher os requisitos de admissibilidade previstos na lei orgânica e no regimento interno e responder à consulta nos seguintes termos. Quanto ao primeiro quesito, não devem ser computadas no limite estabelecido no artigo 29, inciso 7º da Constituição Federal, as despesas com a remuneração dos vereadores suplentes investidos no mandato de vereador em decorrência de decisão judicial. 2.2. Quanto ao segundo quesito, não é possível a readequação dos subsídios dos vereadores, uma vez que aos agentes políticos são assegurados a garantia constitucional da irredutibilidade dos seus subsídios e vencimentos, na forma do artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal. 2.3. Quanto ao terceiro quesito, é vedado à Câmara Municipal de Vereadores ultrapassar o limite estabelecido para a despesa com remuneração dos vereadores, estabelecida no artigo 27, artigo 29, inciso 7º da Constituição Federal. 2.4. Quanto ao quarto quesito, a Constituição Federal e a Lei Complementar número 101 de 2000 não autorizam a Câmara Municipal de Vereadores ultrapassar o limite total de despesa com remuneração dos vereadores estabelecido no artigo 29, inciso 7º da Constituição. 2.5. Quanto ao quinto quesito, não é possível a readequação dos subsídios dos vereadores, uma vez que estes são fixados na forma estabelecida no artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal. E quanto ao sexto e último quesito, não deve ser computado no cálculo do limite de gasto com o pessoal do município, entre parênteses, 60%, as despesas decorrentes de sentenças judiciais, desde que tais despesas encontrem-se na competência do período de apuração a que se refere o parágrafo 2º do artigo 18 da LRF, conforme estabelece o artigo 4º do parágrafo 1º do mesmo artigo. 3. Dar ciência dessa decisão ao consulente e, por último, 4. Dar publicidade deste acordo. É como voto, senhor presidente. Em discussão, e naturalmente a conselheira relatora originária, e depois eu passo a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, eu anotei aqui, na verdade, os pontos que efetivamente foram divergentes do meu voto, e me corrija o conselheiro Sérgio se eu estiver enganada, mas a princípio os que eu encontrei foram o acolhimento aos itens 3 e 4, que, a meu ver, eles não devem ser acolhidos, porque eles tratam de resposta ao caso concreto específico demandado, e, nesse sentido, eu mantenho meu posicionamento, por entender que 5 ou 6 questionamentos foram feitos, esses dois. Na verdade, né? Outro conselheira, só um minutinho, que eu gostaria de pedir ao conselheiro Sérgio para desligar o microfone, para não dar o microfone aqui, por favor. Pode continuar, conselheiro.
que um deles pede especificamente uma orientação a respeito do caso em que ele expõe. Então, mantenho meu posicionamento quanto ao não acolhimento desses dois itens. E o primeiro item, o conselheiro Sérgio deu uma resposta divergente e que eu discordo do posicionamento, porque eu entendo que, na verdade, o limite constitucional estabelecido para a remuneração dos vereadores, ele é diferente do limite de despesa com pessoal tratado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Na verdade, principalmente a remuneração dos vereadores do Legislativo, de maneira geral, existem vários limites, inclusive com bases de cálculo e critérios diferentes, e eu não acho que o entendimento válido para a despesa total com pessoal deva ser aplicada ao caso específico desse artigo constitucional, principalmente porque, no momento em que se estabelece um total de remuneração para os vereadores, e no momento que os suplentes passam a ser os vereadores em exercício, para mim, por óbvio, que o limite que se está tratando é da remuneração daqueles vereadores. Não faz sentido entender que seria dos vereadores suplentes. E aqueles que foram afastados que devem ser excluídos desse limite que trata o dispositivo constitucional. Com relação, e nesse sentido, eu me alinho ao posicionamento do parecer do Ministério Público de Contas. No que se refere ao segundo questionamento, eu não vi divergência do posicionamento do conselheiro Sérgio ao meu posicionamento. Talvez a fundamentação tenha divergido em função da resposta diferente ao primeiro questionamento. Como o segundo é consequência do primeiro, talvez a fundamentação tenha sido diversa, mas a resposta foi no mesmo sentido da impossibilidade deixa eu achar aqui a resposta, da readequação salarial. O quinto e o sexto questionamento também não vi divergência, embora no último questionamento o conselheiro Sérgio fale do limite pessoal total, né, bem como do limite do poder. E aí também eu discordo que não faça diferença na prática, porque eu entendo que no momento em que ele exclui do limite as despesas com sentenças do limite total, as despesas com sentenças judiciais, e que expressamente o coloca como uma despesa bruta de pessoal, e que expressamente prevê que essas despesas entram no limite do Poder Legislativo, eu não vejo sentido em isso não fazer diferença. Né? A própria lei, ela prevê que no limite geral deve ser excluído, mas que no limite do ente, aquela mesma despesa, até porque ele menciona o inciso de que trata essas despesas, elas devem ser incluídas no limite do poder. Então, por esse motivo, senhor presidente, eu mantenho na íntegra o meu voto como lido na sessão anterior, na sessão em que eu apresentei. Né? Indago ao Ministério Público se gostaria de se posicionar em função desse debate que foi provocado. Eu solicito a conselheira substituta, dona Raquel, para fechar o microfone. Eu agradeço, conselheiro. Em relação à admissibilidade, eu mantenho os termos do parecer do Ministério Público de Contas, no sentido de admitir todos os questionamentos, porque, muito embora a questão se refira à situação particular existente, a gente está tratando aqui de uma situação em abstrato de que vereadores são afastados. E se nesse caso de afastamento, a despesa com os suplentes que vão estar em exercício vai impactar ou não. Então, eu acredito que do questionamento, muito embora tenha sido formulado com essa expressão, nessa situação particular, que dá a entender se tratar daquele caso concreto, eu acho que, como a gente tem feito em outras consultas, é possível extrair daí um questionamento em abstrato, no sentido justamente de que essas despesas extras decorrentes de decisão judicial não vão impactar nesses limites. Né? Em relação ao primeiro questionamento, eu também
gostaria de me manifestar sobre ele, me filiando ao entendimento da conselheira Ana Raquel. Porque quando a gente trata de remuneração de servidor, o ordinário é que ela seja uma contraprestação ao exercício. Então, se a gente tem aqui uma despesa extraordinária que decorre da decisão judicial, é a manutenção do pagamento dos vereadores que foram afastados, né? A regra é remunerar quem está em exercício. Então, o meu entendimento é de que a despesa que deve ser deduzida é a dos vereadores que estão em situação de afastamento, porque são eles que estão extraordinariamente recebendo sem contraprestação de serviço, né, à administração, ao Poder Legislativo. Em relação aos demais, assim como entendeu a conselheira Raquel, eu também não vejo nenhuma consequência material nas divergências apresentadas, porque, de fato, o que a gente tem é que essas despesas extraordinárias, em razão dos afastamentos, elas não vão impactar nos limites. E isso, esse entendimento, ele deve se dar, inclusive, no sentido de viabilizar a atuação do Legislativo, né? Porque se é dado ao Legislativo ter despesas de pessoal até 6% em situações ordinárias, se a gente tivesse que computar em todos os limites aquelas despesas extraordinárias de suplentes, porque os titulares foram afastados, a gente inviabilizaria o funcionamento do Poder Legislativo, porque haveria, inevitavelmente, a gente ultrapassaria o limite, né? Já que ele poderia estar bem próximo dos 6%, poderia estar bem próximo do limite de remuneração. Então, em termos gerais, é isso. Eu não vou me manifestar pontualmente sobre cada quesito e reiterar todos os termos do parecer do Ministério Público de Contas. Em relação ao item 2, eu gostaria só de também acrescer o fundamento trazido pelo conselheiro Sérgio no tocante à irredutibilidade de vencimentos, né? A gente teria aquela impossibilidade de readequação, tanto por conta da anterioridade, tanto por conta da irredutibilidade. Então, nos demais pontos, eu ratifico os termos do parecer que estão nos autos. Continuo em discussão. Senhor presidente. Pode, conselheiro. Queria só, assim, a título até de contribuição e compreensão dos demais conselheiros e conselheiras, dizer o seguinte: a norma do inciso 7º do artigo 29 da Constituição, que estabelece esse limite na remuneração dos vereadores, ela não tem, não existe uma regra que excepciona desse limite qualquer despesa. Portanto, então, o gestor da Câmara Municipal, ao se deparar com essa situação, ele tem uma sentença judicial na mão, que deve ser cumprida, né? Então, e essa sentença, o que ela ocorreu? Ela gerou um gasto adicional na remuneração dos vereadores. E esse gasto, como o próprio consulente afirma, e eu fiz o registro aqui no meu, na introdução, é que, em razão desse fato, ele suscita dúvida aos pagamentos dos subsídios dos vereadores, tanto afastados quanto dos suplentes, uma vez que a despesa total com a remuneração dos edis, ele acaba por infringir o disposto no artigo 29, inciso 7º. Então, o que ocorre? Esse limite, ele vai ser ultrapassado em razão dessa decisão judicial, que não pode deixar de ser cumprida. Só que não existe, não há no ordenamento nacional uma regra que faça essa exclusão. O que acontece é o seguinte: a Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamenta o artigo 169 da Constituição, ao dispor sobre as despesas com pessoal e aquelas também que devem ser excluídas, ela traz lá no artigo 19, lá no inciso 4º do parágrafo 1º, que expressamente
as situações em que não é considerado no cômputo das despesas com pessoal para fins de determinação daquele limite, no caso, 60% do município, esse limite global. Né? Portanto, assim, não tem uma disposição específica em relação à remuneração dos vereadores. Embora não tendo isso, a conselheira e o Ministério Público, a conselheira relatora e o Ministério Público de Contas entendeu que deve ser afastado, deduzidas essas despesas com os vereadores afastados. Então, assim, a rigor, não existe nenhuma norma que autorize isso. Inclusive, não tem a fundamentação aqui no voto da conselheira relatora com relação a essa questão. Ela não disse se essa disposição que ela entende que deve ser afastada essa despesa com os vereadores afastados, ela não dispõe lá que a lei de responsabilidade fiscal autoriza isso ou uma norma constitucional autoriza isso. Simplesmente, ela afirmou aqui que deve ser afastado, provavelmente por razão da própria decisão judicial, que deve ser cumprida. De fato, deve ser cumprida. Na verdade, a fundamentação na decisão, o que não há é nenhum dispositivo legal que afirme, como existe na lei de responsabilidade fiscal, em relação à contagem para o limite de despesa pessoal. É diferente não existir fundamentação de existir uma base legal que fundamente. Então, a fundamentação que existe para essa resposta é uma fundamentação que busca a interpretação da mesma forma como foi feito pelo Ministério Público de Contas. Então, você tem que interpretar o que se refere à remuneração dos vereadores. A remuneração dos vereadores que estão em exercício. Não faz sentido se prever um limite à remuneração dos vereadores que preveja a remuneração dos vereadores em exercício e de todos os que, porventura, venham a ser afastados. Isso ia criar um limite gigantesco para a remuneração dos vereadores, que ia ter que ser deixado de ser usado para, se porventura houvesse um afastamento desses vereadores. É uma questão meio que de lógica, desculpa dizer. Inclusive porque, se não houvesse, ia ter que ser reduzido o subsídio desses vereadores para poder fazer caber toda essa remuneração dentro do limite. Então, fundamentação existe e consta do voto, mas não existe uma base legal usada da forma como Vossa Excelência utilizou para fazer uma analogia que seja usada para fundamentar a resposta. Então, não existe uma fundamentação, exatamente isso que eu estou falando, conselheira Raquel. Não existe uma fundamentação legal para excluir do limite essas despesas com os vereadores afastados. Também não existe que só concluindo. Só um momento. Dos vereadores suplentes. Só concluindo. Então, assim, não existe uma fundamentação legal ou constitucional para afastar essas despesas. Portanto, essas despesas devem compor aquele limite, tanto as dos suplentes como as dos vereadores afastados, dos titulares. Isso aí é inequívoco. Agora, como é que eu vou fazer isso? O presidente da Câmara tem uma decisão judicial a ser cumprida. Efetivamente, ele vai ter que cumprir, vai ter que dar posse aos vereadores suplentes e consequentemente, em decorrência dessa decisão, né, vai gerar essa despesa adicional com a remuneração dos suplentes. E essa despesa adicional, foi essa despesa que foi gerada pela decisão. E aí eu recorro àquelas disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque elas regulamentam as despesas com o pessoal. E essa remuneração dos edis, ela compõe quase que 100% da despesa com o pessoal do Poder Legislativo. A maior parte da despesa com o Poder Legislativo é a despesa com a remuneração dos vereadores. Então, portanto, de fato, fiz essa analogia porque não existe uma outra possibilidade de se excluir desse limite essas despesas aí. Pelo menos em relação a uma disposição normativa, constitucional, legal, nesse sentido. Então, isso aqui é apenas para fins de verificação do cumprimento desse limite
pelo órgão de controle, ou aqui o Tribunal de Contas, o órgão de controle interno, e por aí vai, né? Obviamente, a decisão judicial deve ser cumprida, né? E aí o impacto vai impactar esse limite, ou seja, vai ultrapassar, só que na minha compreensão, com a devida vênia, sem problema, na minha compreensão, esse limite não pode ser ultrapassado, não pode ser ultrapassado. E o Tribunal de Contas, esse processo, inclusive, senhor presidente, é bom trazer essa informação, esse processo é de 2014, portanto, talvez não aproveite o consulente, mas pode ser que ainda seja proveitosa essas respostas. Então, portanto, importante essa discussão, porque se essa prestação de contas desse gestor, desse período aí, não foi ainda analisada pelo Tribunal de Contas, é bom que nós determinamos esses limites e como deve ser interpretada essa questão desse limite do inciso 7º do artigo 29, para até instruir esse processo, se for o caso, né? E outros que possam vir lá na frente, né? Então, assim, com relação a esse primeiro quesito, é bom que se deixe claro que não há, a rigor, uma disposição normativa que faça excluir essas despesas, tanto dos suplentes quanto dos titulares, desses afastados desse limite. O que a minha proposição, a proposição que eu trouxe, foi que as despesas referentes aos suplentes não devem ser computadas nesse limite, em razão em razão de que ela decorre de decisão judicial, e não aquela outra despesa lá dos afastados. Portanto, então, eu mantenho assim, esse entendimento, senhor presidente, e também, com relação ao segundo item, eu gostaria só de fazer uma referência, que ele, com relação ao segundo, a indagação, ele pergunta se há possibilidade de readequar os salários. De fato, aí, isso aí, como o próprio Ministério Público aí, reafirmou, isso aí, existe essa impossibilidade em relação, especialmente, à redutibilidade dos subsídios e vencimentos dos agentes públicos, e aí incluídos os agentes políticos também, né? Com relação ao item 3, ele fala sobre a possibilidade de ultrapassar esse limite estabelecido. Então, como a gente verifica, a própria decisão judicial o faz ultrapassar, e ele fala no seu introdutório aqui, que ele acaba por ultrapassar aquele limite. E isso aí é vedado, isso não pode, a Constituição não autoriza ele ultrapassar esse limite. O que ocorre é o seguinte, os órgãos de controle, e aí os tribunais de contas, como eu aponto aqui, nessa verificação, eu penso que ele está autorizado a excluir as despesas geradas com essa decisão judicial que o fez adicionar a despesa de pessoal do Poder Legislativo e, consequentemente, descumprir aquele limite. Então, para fins de demonstração, essas despesas devem ser deduzidas e aí demonstrado o efetivo gasto com a remuneração do pessoal do Poder Legislativo, e aí sim aí faz o aferimento com aquele limite estabelecido no inciso 7º do artigo 29. Com relação ao quarto quesito, consequência do terceiro, como eu já afirmei, e continuo, e aqui eu reafirmo sobre a impossibilidade, né, de ultrapassar aquele limite. Com relação ao quinto, ele pergunta se essa readequação englobaria os vereadores afastados e os que estão no exercendo as funções, os suplentes. Aqui é tudo consequência uma da outra questão, então não há essa possibilidade, eu reafirmo também essa questão. E no último quesito, aquilo que eu expliquei, são dois limites, né, o limite global e os limites de cada poder. E esse, no demonstrativo lá, na verdade,
a norma faz gera como consequência aquela disposição, tanto do artigo do parágrafo 1º quanto do parágrafo 2º do artigo 19, ele acaba anulando, que um fala que deve ser incluído e o outro não. Inclusive, aqui é bom frisar, senhor presidente, que o parágrafo 2º do artigo 19 fala que inclui, sim, essas despesas com de decisão judicial, inclui, sim, no limite do poder. Portanto, olha só, esse limite ele ultrapassaria. Então, a gente teria que considerar essas despesas dentro desse, né? Não seria razoável que uma decisão judicial não fosse cumprida, né? Acaba que o gestor fica na parede, eu cumpro a decisão judicial, ou cumpro a Constituição, portanto, sim, procurei uma solução à situação, e aí eu buscaria a disposição do inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 9, que regulamenta as despesas. Essa despesa com o pessoal, e a nação, como eu disse, apoia o Poder Legislativo, sua integralidade, pelo menos em cerca de 80% a 90%, na maioria dos municípios brasileiros. Então, assim, eu faço digamos, essa defesa dessa posição, pela questão da importância do tema, e eu penso que isso aí deve ser bastante discutido mesmo, porque ao dispor sobre essa consulta, essa orientação vai valer enquanto não for alterada, modificada lá na frente, ela vai valer para as situações que se enquadrarem aí nesse caso da remuneração. Portanto, senhor presidente, eram essas considerações finais que eu gostaria de fazer, e obrigado pela palavra. Senhor presidente. Continua na discussão para ver o que gostaria só baseado no próprio raciocínio do conselheiro Sérgio, tentar entender, porque ele fala que a lei de responsabilidade fiscal ela exclui as despesas oriundas derivadas de sentença judicial do limite. Então, a meu ver, isso ratifica a resposta, porque as despesas que vão estar baseadas em sentença judicial vai ser dos vereadores afastados. Então, essas seriam as despesas que deveriam ser excluídas pelo próprio raciocínio do conselheiro Sérgio. Então, eu não entendi porque ele acha que deve ficar fora do limite a despesa dos suplentes. O pagamento da despesa dos vereadores que estão afastados é que é uma despesa derivada de sentença judicial. Né? Eles foram afastados e a sentença judicial determinou que eles devem manter a remuneração. Então, se sob o raciocínio, o argumento de que, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, essas despesas não entram no cômputo, então é justamente como está respondido no item 1. Ou seja, o limite ele envolve a remuneração dos vereadores que estão em exercício, não sendo incluídas as despesas com os vereadores que estão afastados. Eu não entendi muito qual foi a lógica de não incluir... Senhora conselheira, deixa eu só fazer uma pequeníssima mesmo interrupção de Vossa Excelência, porque nós precisamos fazer agora uma verificação de quórum, que me parece que a conselheira Rosa saiu da nossa sala. Com essa ausência dela, nós estamos sem quórum até para continuar. Ah, não, voltou a conselheira Rosa, não. Portanto, pode continuar, conselheira. Mas era só isso, senhor presidente. Era só esse o questionamento. E no mais... Senhor presidente, então vou esclarecer mais uma vez, senhor presidente, tanto Peraí, vamos tentar ser breve e cuidado aqui com a situação de microfones abertos, porque senão fica um microfone muito forte. E Vossa Excelência, conselheiro substituto doutor Sérgio, já está com um problema porque eu entendo que deve ser excluída as despesas. Pois não, ok, senhor presidente. De forma séria. Bem objetivo. Tá, vou ser bem objetivo.
dentro de que deve ser excluída as despesas dos vereadores suplentes que tomaram posse, é em razão da disposição do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Embora ela se refira ao limite global, né, eu entendo que, por analogia, pode ser aplicado aí para essa disposição do inciso 7º do artigo 29 da Constituição, as despesas, né, em razão de que essa judicial, as despesas que decorrem da decisão é a remuneração dos suplentes. Então, se não houver, a gente retira essa digamos, sentença judicial, qual é a despesa que remanesce? Não é as dos vereadores que foram afastados? Então, essa despesa, ela já existia, ela é anterior. Então, aqui decorre de decisão judicial, e essa é a expressão da lei, a lei lá no inciso 4º fala as despesas decorrentes de decisão judicial. Os vereadores afastados, eles permanecem com seus direitos políticos, eles permanecem com outros direitos, inclusive a remuneração, eles foram apenas afastados dos cargos, né, por uma decisão judicial. Então, aquela despesa é ordenadores afastados. Na área do Poder Legislativo, a despesa está excluída do limite, porque ela é uma despesa que decorreu, como diz o próprio legal, a despesa que decorre da decisão judicial é a despesa com a remuneração dos vereadores suplentes. Não aquela despesa que já existia, aquela despesa que... Tanto é que, se não existisse decisão judicial que seria computada para o limite, ela não ia ser a despesa ordinária. Então, diante desse entendimento que eu propôs aqui, senhor presidente. Senhor presidente, eu acho que a questão está com relação à interpretação. Para mim, a questão da remuneração, o conselheiro Sérgio está tratando em relação à pessoa do vereador, eu estou tratando com relação ao cargo do vereador. A despesa que existia era dos vereadores em exercício. Se com decisão judicial entram novos vereadores com exercício, a despesa é a mesma. A despesa extraordinária, e que foi em decorrência da sentença judicial, foi daqueles que foram afastados, que saíram do cargo, mas que a sentença judicial determinou que eles continuassem recebendo a remuneração. Então, eu acho que agora eu entendi qual é a discrepância de entendimento entre o meu entendimento e o entendimento do conselheiro Sérgio. Mas, nesse sentido, eu mantenho com o mesmo pensamento, senhor presidente, e mantenho o meu voto. Eu também comecei a entender, conselheira, essa situação, que daqui a pouco eu gostaria passo já a palavra à conselheira, doutora Estela, a Vossa Excelência, que me parece que o problema é exatamente a interpretação do que está fora do cômpito, se é a remuneração dos suplentes ou a remuneração dos que foram afastados. E isso me parece, de certa forma, que é uma redundância, porque eles perceberão os mesmos salários, de forma que me parece isso um tanto redundante, essa interpretação, mas alguma coisa vai ficar fora desse cômpito por decisão judicial, quer seja a decisão dos suplentes, quer seja a decisão dos que foram afastados. Isso me parece assim que é o cerne da questão, como entende também, como passou a entender com o conselheiro substituto, a doutora Ana Raquel. Mas eu acho que é importante fazer a observação, porque a sentença judicial pode, por exemplo, não conceder a remuneração até a decisão, a julgamento do processo, né? Se porventura isso acontecer, né? Então, eu acho que é importante essa definição, já que não é válido para esse processo em específico, mas de maneira geral, né? Meu entendimento desse sentido. Eu não sei se a doutora Estela que abriu o microfone gostaria de dar alguma contribuição à discussão. Só rapidamente, presidente, bem rapidamente.
Eu queria só esclarecer que o posicionamento do Ministério Público de Contas não é por não contabilizar esses valores. Os valores devem sim ser contabilizados, né? Mas o que o gestor pergunta é o seguinte: no caso de ultrapassar o limite em decorrência do atendimento a uma decisão judicial, eu, gestor, vou ser responsabilizado por esse percentual que está acima do limite, né? E como o próprio conselheiro Sérgio disse, a decisão judicial é para ser cumprida, não há uma discricionariedade do gestor em atender ou não a decisão judicial. Então, a colocação que se dá aqui no parecer, no sentido de não considerar os valores, é nesse sentido do que vai ser atribuído como responsabilidade ao gestor. Ela vai estar lá contabilizada, mas no momento de você fazer o cômputo do limite, ela vai ser deduzida porque ela não decorreu de um ato de gestão do presidente da Câmara. Não foi uma liberalidade de conceder um aumento, não foi uma liberalidade de conceder gratificações, não, ele está cumprindo uma decisão judicial sem a qual, no caso, né, assim, ainda que a consulta não verse sobre o caso concreto, aqui nós tivemos o afastamento de 7 vereadores. Então, no caso de não se substituir a totalidade dos vereadores, o Poder Legislativo estaria anulado, né, no município. Então, não há escolha em cumprir ou não a decisão judicial. E a preocupação do gestor, como a gente vê, é se esse acréscimo, esse percentual que vai ultrapassar do limite, vai ser atribuído a ele como responsabilidade dele no momento da prestação de contas. É isso que ele pergunta. O meu percentual vai ser computado para o limite, para a despesa de pessoal, para o limite de remuneração, esse valor que eu estou pagando em razão de decisão judicial, ok. Se for ser computado, então isso vai implicar em responsabilidade para mim, eu vou reduzir, como é que eu faço isso? Como é que eu flexibilizo? E a gente já disse que ele não pode flexibilizar, que ele não pode readequar em razão da irredutibilidade. Então, a questão é essa, nós vamos ter contabilizados todos os valores pagos, mas no momento de dizer qual foi o percentual determinado por uma atuação da gestão, a gente vai deduzir aquilo que foi determinado por decisão judicial e decisão judicial com caráter transitório. Não é uma decisão judicial que reconhece o direito a uma gratificação permanente ou um anuênio ou qualquer outra verba que permaneça no decorrer do tempo. Nós temos uma decisão de caráter transitório sem a qual fica inviabilizado o exercício do Poder Legislativo. Então, eu acredito que nesse ponto não teria como me manifestar diferente e eu ratifico o parecer mais uma vez, todos os seus termos. Obrigado. Eu encerro a discussão, porque isso já está extremamente esclarecido, e coloco em votação. Eu gostaria de ficar, como essas duas interpretações, nesse sentido, eu vou fazer a coleta dos votos individuais. Como se posiciona a conselheira Rosa? Conselheiro, eu acompanho o entendimento da conselheira Ana Raquel, divergindo apenas no sentido de que entendo que todos os questionamentos devem ser respondidos como se manifestou o conselheiro Sérgio, e acredito que o parecer do Ministério Público. Mas eu acompanho integralmente o pensamento da conselheira Ana Raquel. Bom, então, fazendo aqui um esclarecimento, nós temos, então, uma terceira via, uma terceira posição. A conselheira Ana Raquel foi acompanhada no entendimento com relação ao limite pessoal, que seria, então, os conselheiros que estão substituindo e não os afastados no limite pessoal, e o restante dos questionamentos deveriam ser respondidos nos termos que foi proposto pelo conselheiro substituto, Dr. Sérgio. É isso, conselheira Rosa, para que nós possamos fazer esclarecimento. Presidente, eu entendo que todos os questionamentos da consulta deveriam ser respondidos. E nesse ponto eu divirjo da conselheira Raquel. E no mais, o entendimento manifestado por ela é o que nós nos filiamos. Entendido, conselheira Rosa. Então, eu não tenho havendo quórum para decidir,
Me parece que o conselheiro substituto, doutor Alberto, não está mais na nossa sessão, pelo menos eu não estou vendo. Então, eu vou me posicionar acompanhando os esclarecimentos feitos pela conselheira Rosa. A resposta principal, a primeira resposta, me filiando a conselheira substituta, doutora Ana Raquel, e os demais atendendo os requisitos da resposta das demais, feitas pelo consulente, nos termos que responde o Ministério Público e o doutor Sérgio. E acompanha, então, esse voto, digamos assim, um voto conciliador, por assim chamar, da conselheira Senhor Rosa. presidente, eu acho que ficou... Senhor presidente, perdão. Pois não. Eu acho que não é possível, não, acho que não há possibilidade de se fazer, digamos, essa junção dos dois votos. Bem, eu vou tentar explicar isso aqui, porque todo o meu raciocínio e as minhas respostas tomaram com base um fundamento totalmente diferente do que expôs o voto da doutora Raquel e o parecer do Ministério Público. Obviamente, alguns pontos nós compartilhamos o mesmo posicionamento, mas a fundamentação, desde o início, ela é divergente. E, especialmente, o primeiro quesito, que é o mais importante, né, que, assim, eu entendo que a exclusão, aí, nesses casos, deve ser da despesa dos vereadores suplentes. De outro lado, totalmente distinto, tanto o Ministério Público quanto a relatora entende que as despesas que não devem, que serão excluídas do cômputo lá na verificação do limite, é aquela despesa só concluindo, é aquela despesa gerada dos vereadores afastados, aquelas despesas que já vinham sendo. Então, assim, todo o meu raciocínio e as outras questões, ela leva em consideração, inclusive, a minha sempre com base na lei de responsabilidade fiscal. E aqui, assim, eu não faço nenhum julgamento, assim, do voto. O que eu trouxe aqui foram argumentos, assim, com relação às disposições normativas que eu entendo que se aplicam ao caso, né? O entendimento aqui, então, assim, não, eu acredito que não é possível, assim, entender o primeiro quesito como resposta. Inclusive, eu pegando aqui o voto da doutora Raquel, ela fala aqui que responde às indagações formuladas nos seguintes itens. O limite imposto no artigo 29, inciso 7 da Constituição, refere-se à remuneração total dos vereadores em exercício, não incidindo sobre a remuneração dos edis afastados por força de decisão judicial, né, que não sofreram prejuízo de remuneração. Então, é totalmente oposto. Isso aqui com relação ao primeiro quesito. Aí, ela traça mais aqui na resposta, ela fala assim, ó, sendo assim, isso ainda respondendo, ó, sendo assim, não cabe falar em readequação salarial dos vereadores em exercício para fins de cumprimento daquele limite constitucional, inclusive, principalmente, em função da regra estabelecida para a fixação dos subsídios, que determina sua fixação numa legislatura para vigorar na subsequente, bem como pela regra da irredutibilidade constitucional dos vencimentos. E aqui outra coisa, a doutora Raquel, ela não, a resposta dela foi parcial, ou seja, ela deixou de responder os terceiro e quarto item. Então, assim, eu penso, senhor presidente, que a gente, nessa decisão de se adotar um voto ou outro, especificar cada uma das respostas, ou então acompanhar um ou outro relator em seus fundamentos, relatório e voto. Então, é como penso. Inclusive, só para concluir,
não tem, por exemplo, quando eu respondi uma a uma, cada uma das questões, e na conclusão, eu fiz referência a cada quesito e a resposta dela. No voto da doutora Raquel, com toda a vênia, não tem nenhuma crítica à doutora Raquel, mas não tem essa especificação do item que está respondendo, fala que a resposta é essa, e coloca aqui, é um entendimento da doutora Raquel. Então, assim, nessa questão da apuração do voto, é bom que especifique o que deve ser respondido a cada questão, ou então se acompanha um ou outro conselheiro. Só isso, presidente, é como eu penso. Presidente, Oi. Se eu não me fiz entender, conselheiro Sérgio, conselheira doutora Estela, conselheiro Fernando, o que nós divergimos, então, do voto da conselheira Ana Raquel é apenas e tão somente no sentido de que nós entendemos que todos os questionamentos devem ser respondidos. Na forma como, então, me filio ao entendimento que foi posto pela representante do Ministério Público, a doutora Estela, no sentido de dizer que entende que, embora aparentemente seja um caso concreto, merece sim essa resposta por ter suscitado a dúvida ao gestor. No entanto, eu entendi que a conselheira Raquel não recebeu, não conheceu esse questionamento. Então, em virtude disso, eu me filiaria apenas neste particular ao entendimento do conselheiro Sérgio, que analisou a consulta como integralmente. Então, se não me fiz entender, eu coloco o meu voto no sentido de que eu acompanho o entendimento da conselheira Ana Raquel, acrescentando e divergindo no ponto de que na consulta não deveria ser recebida como o caso não e ser recebida não como caso concreto, entende? Como a doutora Estela colocou, que embora aparentemente seja um caso concreto, merece a análise sim, merece o conhecimento e o posicionamento do tribunal. É nesse sentido apenas e tão somente que eu divirjo da conselheira substituta Ana Raquel. No mais, eu a acompanho integralmente. É esse o meu posicionamento, presidente. Presidente, eu queria fazer só uma pequena colocação. A partir do momento que a gente coloca o processo em julgamento, a gente tem duas fases distintas. Primeiro, a fase de admissibilidade. E, pelo que eu compreendi, o voto da conselheira Rosa acompanha o entendimento do conselheiro Sérgio Maciel no tocante à admissibilidade. No mérito, ela acompanha o voto da conselheira substituta Ana Raquel no tocante aos itens por ela respondidos. Então, aí nós teríamos dois itens, os itens 3 e 3 e 4, que tem um voto originário do conselheiro Sérgio, porque eles não foram respondidos pela conselheira Ana Raquel. Então, o que resta ficar melhor esclarecido é se a conselheira Rosa, no tocante aos itens 3 e 4, acompanha a proposta de resposta do conselheiro Sérgio, e no tocante aos demais itens, 1, 2, 5, 6, acompanha a proposta de resposta da conselheira substituta Ana Raquel, atentando para possíveis incoerências que possam existir, uma vez que o conselheiro Sérgio disse que todo raciocínio decorria de uma premissa, né? Eu acredito que em relação aos itens 3 e 4, essa divergência que houve em relação ao item 1 não vai ter interferência. Então, nesse caso, nós teríamos no mérito itens 1, 2, 5 e 6 acompanhando o voto da conselheira Ana Raquel e itens 3 e 4 acompanhando a proposta de resposta do conselheiro Sérgio. Foi assim que eu compreendi e eu me coloco aqui somente de forma colaborativa. Exatamente, doutora Estela, muito obrigada pelo esclarecimento de Vossa Excelência, mas era exatamente nesse sentido que nós estávamos nos posicionando, porque entendemos que o 3 e o 4 praticamente estão interligados, o pensamento do 3 e do 4 se complementam.
Portanto, para encerrarmos essa sessão, eu acompanho esse entendimento da conselheira Rosa, e Vossa Excelência, conselheira Rosa, fica responsável para a publicação do acordo. Presidente, me permita sugerir, no sentido de que entendo que, como a conselheira Ana Raquel teve, na maior parte, o seu entendimento foi acolhido por maioria, então entendo que, como o conhecimento conselheira, o problema é que poderia ficar com ela. Bom, eu poderia ficar com ela se a conselheira substituta Ana Raquel aderir o voto de Vossa Excelência. Aí ela poderia publicar o acordo. Se ela permanece irredutível, sem digamos assim, aderir aos votos que foram acrescentados por Vossa Excelência, aproveitando os votos do conselheiro substituto Sérgio, então não poderia ser ela a relatora a quem caberia publicar o acordo. Mas se ela aderia a essa posição, aí sim nós passaríamos para que a conselheira Ana Raquel publicasse o acordo. Vossa Excelência. Pois não, conselheira Ana Raquel, pode falar. Sempre quando chegam essas consultas, a gente tem uma situação, um pano de fundo para justificar os questionamentos feitos. E eu sempre sou muito cuidadosa na verificação, e óbvio que já assisti várias sessões que não foi acolhida e eu achei que deveria ser, ou que foi acolhida e eu achei que não deveria, enfim. Acontece muitas vezes, existe um certo subjetivismo nessa definição, por mais que em alguns casos fica muito claro, em outros termina que há um certo subjetivismo na forma de definir se vai ser acolhido ou não. Nesse caso específico, eu entendi que se tratava de um caso que ele estava realmente pedindo uma orientação para como ele proceder naquele caso particular. Mas eu não tenho problema nenhum em o Pleno reconhecer, os 3 demais conselheiros reconhecendo que deve ser respondido, em acolher a resposta, não vejo prejuízo. Eu acho que o não acolher é muito no sentido, eu já ouvi inúmeras vezes esse argumento, de que a gente não pode estar respondendo com casos concretos. Primeiro, que a gente não pode estar funcionando como consultoria jurídica de ninguém, né? Segundo, que acaba deixando de ser um pré-julgamento da tese. Mas, considerando que os 3 outros conselheiros entendem pelo acolhimento, eu não tenho problema nenhum de receber, e eu posso fazer, conselheira Rosa, posso redigir o acórdão da minha forma, como o conselheiro Sérgio falou, a minha forma de redigir esses pré-julgados são diferentes. Eu não gosto de responder pergunta a pergunta, eu gosto mais de redigir um texto único e coeso, sem ser fragmentado, mas considerando que as respostas deles são nesse formato e que o acolhimento é das respostas do conselheiro Sérgio, eu insiro essas respostas no meu texto de forma a dar um raciocínio lógico, mesmo sem fazer resposta a resposta, como um texto único. Com a adesão da conselheira Ana Raquel às propostas... Senhor presidente. Pois não, conselheiro. Para ficar bem claro, então a conselheira Ana Raquel, ela altera o voto dela com relação à admissibilidade da consulta para acolher todos os quesitos, é isso? E daí, a partir daí, acolhendo todos os quesitos, ela também adere com relação à minha resposta e aos fundamentos do meu voto com relação aos itens 3 e 4 que ela não respondeu, é isso? Eu estou aderindo à resposta da forma como foi dada. A forma como foi dada a resposta às questões 3 e 4, eu acolho na forma como consta na resposta de Vossa Excelência. Ok, conselheiro, está esclarecido o fato, então fica aprovado nos termos que vai se pôr. Sim, mas a resposta, só uma fundamentação justificando, senhor presidente, a resposta, ela decorre de uma ação, entendeu? De uma fundamentação. Então, assim, para chegar naquela resposta, se ela der a resposta, obviamente vai aderir a uma fundamentação. Então,
seria aquela fundamentação que traz essa resposta. É só para a gente esclarecer, assim, ficar bem clara, assim, com relação ao voto, de forma clara, o voto da conselheira Ana Raquel, que agora, pelo que eu compreendo, foi alterado, né? Então, assim, eu vou fazer constar o voto, e aí encaminho, portanto, o voto vista, vou fazer a juntada no processo, então, a conselheira Raquel, para providenciar o acordo na forma, no caso aqui, do voto vista, da resposta dos itens. Senhor presidente, só fazendo constar que naquilo que a fundamentação envolva raciocínio a partir da definição da primeira questão, é óbvio que a minha vai ser no sentido diverso. Mas, pelo que eu me recordo da resposta do conselheiro Sérgio, a resposta que ele chegou não interfere no raciocínio, no fundamento das questões anteriores. Então, mesmo que a resposta, eu estou votando no sentido da resposta que foi dada, mas por óbvio que a fundamentação vai ter todo o raciocínio a partir do iniciado no meu processo. Estou aderindo à resposta. Tá, isso já está bem esclarecido, conselheira, conselheiro. Continua com a palavra o conselheiro substituto, doutor Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Não tenho mais nada a acrescentar. Eu não sei se o conselheiro substituto, doutor Sérgio, está na nossa sala, saber dele se ele tem algum processo a relatar. Não tenho mais processo, senhor presidente, a relatar. Obrigado, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Muito obrigado. Doutor Alberto ainda está na nossa sala? Se o doutor Alberto não estiver, então, eu tenho um processo a relatar, mas eu gostaria de transferi-lo para a próxima sessão. É um processo de recurso, já deixo transferido para pedir para registrar a comissão de plenário para a próxima sessão. Portanto, eu encerro a ordem do expediente, passamos às explicações pessoais, eu passo as palavras para Vossas Excelências. Bom, nas explicações pessoais, eu gostaria de dizer a Vossas Excelências que o presidente fez um contato conosco ao sair do Tribunal de Justiça, solicitando uma sessão especial na próxima quarta-feira, dia 2, em função da apresentação de um plano estratégico do Tribunal e outros assuntos que ele gostaria de colocar em pauta. Portanto, eu já convoco Vossas Excelências para essa sessão especial, mas, de qualquer forma, na terça-feira, próxima semana, nós teremos a sessão ordinária e poderemos, de novo, debater o caso haja alguma incompatibilidade de horário ou de possibilidade, naturalmente, de alguém de participar dessa sessão. Continua a palavra com Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão em horário regimental. Desejando a todos uma boa tarde e uma boa semana de trabalho. Conselheira Rosa? Conselheira Rosa? Hoje não, conselheira. Será que nós teremos sessão? Nós estamos sem o conselheiro Anselmo, ele já havia me pedido para presidir, mas o conselheiro Alberto também não está conosco, né? Só se um dos colegas... Não entrar em contato não, né? Vou entrar em contato com ele para ver e a gente se comunica então pelo WhatsApp. Tá certo, então. Eu mando mensagem para você também. Vai ser você, Tá Ana? bom. Conselheira Ana, conselheira Rosa, eu estou por aqui, tá? Qualquer coisa, manda o WhatsApp para mim. Eu mando mensagem. Ok, obrigado. Obrigada. Até mais, gente. Boa tarde. Boa tarde, informação. Tchau, tchau. O conselheiro Alberto não vai, gente. Oi. Oh? Ok. O conselheiro Alberto, o assessor dele acabou de falar comigo, ele não vai poder participar da sessão. Conselheira, então nós poderíamos já deliberar agora? Eu acho que tem que ser na primeira, né? Certo, né? Ok. Não, mas eu acho que pode, não havendo quórum, conselheira Rosa, Vossa Excelência pode pedir para lavrar a ata, né? Mas assim, eu não sei se a gente pode fazer isso já agora,
Mas eu acredito, conselheira, que nós estamos reunidos e não é, mas a gente mas nós precisaríamos da presença das redatoras para fazerem né, a lavratura. Então a gente Eu pode posso- sair da sessão plenária e entrar agora já na sessão da primeira Câmara e aí já faz isso. Então vamos fazer isso. Então vamos fazer isso. Eu comunico, porque se tiver algum interessado em assistir a sessão, né? Sim, é verdade. Tá certo. Vamos fazer isso. Vamos sair dessa então.